A gente fez uma. Não, pô, a gente fez a pré-leitura do script. Não, claro que a gente leu. Calma aí, a gente vai começar. Para de palhaçada. Bem-vindos, senhores. Bem-vindos. Bem-vindos. Tá gravando já. Vamos começar esse negócio aí, que vocês estão de brincadeira comigo. Cara, a Becas, Dov, Alan, e hoje estamos aqui com o nosso amigo da casa, o quinto elemento, Miguel Medeiros. Seja bem-vindo, Miguel. Ô, Gu. Elemento oculto. Oba. Que prazer te receber de novo. E quando a gente pensou em falar sobre esse texto, sobre esse tema, né? Esse tema que foi colocado em texto aí pelo Alex Svetski. Svetski. Exato. Não, a primeira pessoa que me veio à cabeça para participar dessa conversa era você. Ninguém mais poderia participar dessa conversa a não ser você. Vamos entender por que no decorrer da conversa. Então, para quem não sabe do que a gente está falando, tem um texto bem bacana, vale a pena ler, a gente vai deixar na descrição, desse nosso querido Svetski, um bitcoinheiro das antigas. Ele publicou em setembro do ano passado, não faz tanto tempo que ele publicou esse artigo, e o nome do artigo é Bitcoinheiros são os remanescentes, as massas não importam. Ele é um cara bem ácido e alguns acham ele um pouco, não sei se polêmico, mas ele é um cara ácido, ele não tem papa na língua, ele fala direto, tem bem perfil de bitcoinheiro mesmo. Inclusive ele escreveu um artigo um tempo atrás que era não compre Bitcoin, né? Falava, não compre Bitcoin. Falava em palestras também, não compre Bitcoin, enfim, vale a pena dar uma pesquisada. Então, esse artigo, ele fala basicamente 3 pontos, vamos tentar falar sobre os 3 pontos. Primeira coisa, muitas vezes as pessoas podem entender ou se perguntar quando que o Bitcoin vai ser adotado em massa, só pouca gente usa, precisa ser mais acessível, precisa ser mais fácil de usar, precisa ser mais amigável, enfim. E apesar de hoje estar mais amigável do que anos atrás, a tese dele, o que ele diz é que as massas não importam. Não importa se a massa não é relevante para o Bitcoin. Tá? Não, esse papo de vamos desenhar para que seja mais acessível, para que as pessoas possam usar no celular, para que a Lightning seja isso, não importa, foda-se, é bobagem. O segundo ponto é que a adoção seletiva, ou seja, não a massa, né, mas poucos indivíduos, os remanescentes, que é como ele chama, são os que realmente fazem a transformação, o que fazem os que lideram a tendência, a mudança de novas tendências, né? E por fim ele conclui que as massas simplesmente vão se juntar, as massas simplesmente vão seguir a tendência que é liderada pelos remanescentes. Tá, isso é o que fala o texto, ou seja, praticamente dando a conclusão, mas o mais interessante do que isso é a discussão que ele fala sobre tudo isso, né? Por onde começar, Miguel? Vamos começar pela história do texto do Albert Nock, que é como ele começa o texto dele também. Ele começa falando desse texto, né, do Albert Nock, eu confesso que eu não li, sobre Isaías, né, ele faz aquela comparação no texto de Isaías, né, mas ele fala sobre esse texto, ele fala sobre isso o texto inteiro, né, e ele começa falando isso que você falou, né, inclusive eu peguei uma frase que ele falou do Henry Ford, que ele falou assim, ó, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito os cavalos mais rápido, né? Então, tipo assim, ele estava tão convicto no que ele sabia, na verdade, que ele tinha descoberto ali, que ele não ligou porque as massas estavam falando sobre o trabalho dele, entendeu? Uhum. E aí ele começa falando sobre isso, né? Sobre essa adoção seletiva, que Bitcoin não é democratização de tokens, que nem esses shitcoiners falam, não é para todos, a gente não é todo mundo, sabe? Tipo, é para essas pessoas específicas que entenderam o valor da soberania e tal, e essas pessoas específicas que vão
ditar o default, né? E quando esse default já tivesse sido ditado, as massas só vão seguir ele. Né? Cai até um pouquinho naquela história que a gente estava conversando no Discord esses dias sobre a discussão do que deve entrar ou não no Bitcoin como soft fork, né? O que é o default do código ou não, sabe? Uhum. Quem que vai decidir isso, sabe? Então, o que pegou para mim bastante desse texto, eu me identifiquei bastante e acho que intuitivamente é o que a gente sempre fez no canal. Esse texto do Albert Nock, vale a pena ler, é um texto que inspirou libertários e capitalistas, inspirou Rothbard, inspirou Ayn Rand. É um texto bem interessante, bem importante. E ele fala muito da história do profeta Isaías, né? O profeta que não se importava em agradar as massas, não se importava em mudar o seu discurso, em moldar o seu discurso para que ele fosse mais palatável e agradável às massas. Ou ele não atendia a demanda das massas para alterar... Ou seja, um tóxico maximalista. Exatamente. Ele simplesmente tinha a verdade dele, ele falava a verdade, aquilo que ele acreditava, não se importava em quantas pessoas estavam escutando ele, quantas pessoas entendiam o que ele estava falando. Simplesmente aquela era a verdade dele, ele tinha convicção do que ele falava, e ele acreditava que quem tivesse que ouvir, o público dele que tivesse que ouvir, de alguma maneira o encontraria ele, né? Escutaria, comentaria, enfim, chegaria nele pela qualidade do discurso e pela consistência do discurso, que é mais ou menos o que a gente vem fazendo há 4 anos, né? A gente nunca olha assim, a gente olha por curiosidade, ok, quantas pessoas estão seguindo o canal, é legal, quantas pessoas estão assistindo a live, comentando, quanto mais gente, mais interessante, tem mais discussão, mas nunca foi um objetivo nosso ter mais seguido, nunca foi, a meta nunca foi ter mais gente seguindo o canal, né? É um paradoxo, porque, claro, a gente quer atingir mais remanescentes, né, como ele define essas pessoas que lideram a tendência, né, que fazem realmente a transformação, mas isso é uma consequência. A gente não vai lá buscar eles, é isso. Isso é uma consequência simplesmente da gente falar sobre o Bitcoin, que é o que a gente acredita, da forma que a gente acredita, sem necessariamente ter que moldar o discurso ou deixar... ou nivelar por baixo, ou seja, eu sinto que o que a gente faz no canal desde o começo é passar as informações, às vezes muitas vezes o nível é mais alto do que as pessoas estão assistindo, mas a mensagem é, cara, se você está gostando, tem interesse e está complicado, pedala, vai atrás, entra no Discord, tira a dúvida, porque a gente não vai nivelar por baixo, né? Então, esse tem uma parte do texto que ele fala assim, olha, que isso é exatamente o que você está falando. A outra certeza que o profeta dos remanescentes pode ter sempre é que o remanescente o encontrará. Ele pode confiar nisso com absoluta segurança. Eles o encontrarão sem que ele faça nada a respeito. Na verdade, se ele tentar fazer alguma coisa a respeito, com certeza vai adiar. Ou seja, se você falar alguma coisa, fazer alguma propaganda, ele não precisa fazer propaganda para eles, nem recorrer a quaisquer esquemas de publicidade para chamar a sua atenção. Ou seja, se os bitcoinheiros, se vocês fizessem propaganda de vocês o tempo todo, provavelmente você ia afastar a luta do remanescente contra a verdade, entendeu? Ele vai encontrar de qualquer jeito, sabe? O cara que é tinhoso, ele vai atrás e tá afim de buscar a verdade. Só que quanto mais propaganda você faz, mais você afasta esse cara, entendeu? Tipo, é mais ou menos isso que você tá falando, né? Tipo, é perfeito, assim. Por isso que quanto mais você... um monte de gente que não tem nada a ver. É o pull versus o push, né? É o pull versus o push. Em vez de você pegar a goela abaixo, as pessoas acabam vindo até você, se seguir na linha certa. É isso mesmo. Acho que a diferença que fica, acho que até talvez pelo incômodo que a gente sentia de ver outros canais que sempre tem o título do vídeo para chamar atenção, né? A imagem é uma cara, essas caras que dá até um pouco de cringe. Vai ser o thumb desse vídeo. Todo mundo, cara. Daquela vergonha, né? Daquela vergonha.
Isso tá ligado também aos incentivos do mundo fiat, né? Ou seja, esses gurus aí de investimentos, ou gurus de qualquer coisa, né? Que estão tentando te vender alguma fórmula aí para o sucesso que supostamente eles têm. Enfim, incentivos errados, né? Estão buscando realmente o número, o aumento de seguidores, do que realmente um discurso consistente e embasado, que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Tem uma outra coisa também, tem um outro ponto que ele fala muito, é que o bitcoinheiro, acho que por isso que eu pensei tanto em você, Miguel, que o bitcoinheiro, ele não tolera mentira, não tolera fraude, não tolera scammers, né? Ele vê um scammer, ele aponta o dedo, tira a máscara e denuncia na cara. Ele fala que os bitcoinheiros são os melhores em achar esse tipo de scammer, de coisa, né? Até agora eles são o melhor grupo, né? Canário na mina. Uma provocação. Faz? Vocês não acham que a gente era mais sangue nos olhos no começo do programa e agora a gente ficou um pouquinho... Eu falo por mim, tá? Porque eu tô me julgando aqui. Ficou um pouquinho mais relaxado. Sangue nos olhos em que aspecto? A gente era brabo no começo, né? Quando vocês iniciaram o canal de vocês, você está falando? Uhum. Tá bom, vai. Tô falando por mim. Talvez mais você. Sei. Talvez, porque eu não muito, não. Eu acho que não sei. Talvez o que tenha menos, acontecido é que a gente tenha falado menos de scams e shitcoins. A gente tem mais de conceito e menos de pessoas, né? Não temos dado relevância a esse tipo de não notícia, e por isso não tem muito o que atacar, por que ir com sangue nos olhos, né? Até porque eu acho que esse assunto vai passar muito rápido na linha temporal, assim. Então, você está fazendo um vídeo que vai ficar para o passado muito rápido, né? Já os vídeos teóricos, né, são vídeos que permanecem mais, né, um tempo. Então, eu acho que isso é o caminho correto de vocês, na verdade. Não ligar para o ruído, e sim para o sinal, sabe? Tipo, acho que está no caminho correto, assim. Acho que desse jeito atrai mais remanescentes, sabe? Tipo... porque é menos ruído, esses caras fogem, quando ele estava lendo ali, tipo, eles fogem quando eles veem esse ruído, sabe? Então, quando você vê que o canal de bitcoinheiros não é, tipo, você vai ficar rico em um mês, sei lá, e vocês nem falam de preço, sabe? É mais questões relacionadas ao BTC que fogem mais de tecnologia e tudo mais, mas foge essa parada de especulação, né? Então, já é um segundo momento para quem é novo, né? Então, o cara chega aqui e o cara é novo, o cara fala assim, mas não tem um gráfico. Cadê? Não tem nada. Então, eu acho que o caminho que vocês estão seguindo é esse caminho de atrair o máximo de remanescentes possível, né? De acordo com o texto aqui dos Vetsky, assim. Eu acho que está no caminho certo, assim. E também a gente é irrelevante também, né? Tem essa história também. Ou seja... Independente, não, no sentido de que, independente dos bitcoinheiros ou não, o verdadeiro, o remanescente, ele encontraria o Bitcoin com ou sem bitcoinheiros, entendeu? Chega a verdade, independente dos bitcoinheiros. É só o resultado Inclusive, você acabou de falar, talvez a gente esteja atrasando alguns remanescentes, porque eles veem os bitcoinheiros e falam, esse ursinho, de repente não vai com a cara do ursinho, por exemplo, né? Para ter um exemplo assim, superficial. Vocês não irem com a cara do barbudo. Tudo bem, o do barbudo, não importa isso. Alguma coisa superficial, alguma coisa que um de nós falou, aí o cara. Talvez se você estivesse de terninho, ia ser o que a gente talvez também ia dar podia menos bola, ser pior. Eu acho que pelo fato de ter um barbudo e um ursinho camarada ali, porque aí sim, entendeu? Aí o cara, mas peraí, como assim? Esses caras, o que eles estão falando? Tá todo mundo ouvindo, entendeu? Talvez isso seja a melhor publicidade, entendeu? Tipo, I don't care, assim, tipo, seja esse melhor propaganda, sabe? Pode ser que a gente ajude, sim, mais remanescentes. Eu acho que a gente não fala para massa, entendeu? A gente fala para essa elite intelectual, entendeu? A gente fala dos bitcoinheiros, que vão ser elite. Então, tipo assim, não importa se o canal de bitcoinheiro está na frente, em números, ou não importa isso, sabe? Realmente não importa, porque
Todo mundo que reclamou da gente até hoje não é do meio. Sempre gente de fora, realmente. Não, então, é que quem reclama, Alan, quem não entende a mensagem, provavelmente, para ser bonzinho, é parte da massa, e é aquele tipo de indivíduo que busca um discurso mais, estamos todos juntos, o Bitcoin é para todos, vem com a gente. Para todas. Somos todos um, e não é o jeito que não é como a gente se comunica, né? A gente... Eu falo que é para todos. Pô, Bitcoin é para todos. É para inimigos. É para todos, mas não é para qualquer um. Exato. No fim das contas, mas é não é para todos. qualquer um. Mas, na conclusão do artigo, o Svetsky fala que não é que ele quer mal para massa, tá ligado? Não é que você aceitar que essa adoção vai ser seletiva, a elite intelectual vai pegar primeiro, entendeu? E vai entender primeiro, e vai criar esse default, e a massa só vai seguir o default, isso é bom para a massa também, entende? Não é uma coisa ruim, sabe? O bom é que essas escolhas sejam feitas por esses remanescentes, por esses caras que têm a verdade do lado e que vão estancar essa bandeira no matter what, entendeu? Tipo vocês, entendeu? Não vai vir um tokenzinho aqui e falar, vem cá, você não quer ganhar dinheirinho e tal, entendeu? Tipo, esse cara não vai te falar assim, não, cara, valeu, entendeu? Tipo, que estão ali pela... que bitcoinheiros são obtusos, são burros. Que estão pela essência, pela verdade, né? Que estão atrás em busca da verdade, a gente está tentando aqui, né? Mas no Discord é como, Miguel? No Discord, qual você acha que é a porcentagem de massa ou são todos remanescentes que estão lá? Não, tem de tudo. Não, tem de tudo, tem de tudo. Eu acho que a massa que chega, tipo assim, 1% do que chega lá é remanescente, entendeu? Tipo, 1%? Acho que sim. Mas o resto entra por quê, então? Não, tem inclusive agora tem... Os gráficos. Não, tem grupos diferentes lá, né? Tem um grupo tipo básico, médio e mais alto, assim, que você vai entrando no grupo de acordo com a sua contribuição em satoshis, né? Uma contribuição em satoshis para participar, e dá para ver lá nisso, você vê o remanescente, né? Que chega nesse último nível, que está afins desse papo mais fechado, né? Mas tipo, porque com o tempo, né? No início era todo mundo na sala aberta, né? No início era todo mundo na sala aberta porque são pouca gente, a maioria que chegou lá é remanescente já, tipo, por natureza, né? São os pioneiros, né? E com o tempo vai entrando outro tipo de pessoa que vai... E é um chat de voz, né? Então falando pelo chat de voz, que eu acho que os remanescentes entram lá, normalmente conversam e tudo mais, é pouca gente, assim, tipo, em 3.500 pessoas. Se 300 são remanescentes, eu acho demais já, eu acho muito, entendeu? Então, eu também não espero que todo mundo... Quanto você falou? 10%, então. 10%, vai. O máximo, eu já um número chutado muito para cima. E no nosso canal deve ser a mesma porcentagem, então. Ou eu menos. Que sim. De 1 a 3%. Ele fala na distribuição de Pareto lá, ele fala que numa população 80% segue os 20%, né? Então... Talvez nos bitcoinheiros e no Discord tem uma proporção um pouco maior de remanescentes do que fora, mas mesmo assim eu acho que a proporção de gente realmente acordada para gente que está seguindo os outros é grande. Mas é incrível perceber que os remanescentes que brotam lá, que a gente descobre, os caras têm uma produtividade incrível e têm uma mente, assim, privilegiada, assim. Então, não importa se foram, imagina, se foram 300 de 3.000, 300 mentes dessas, assim, faz um estrago, né? Ele até falou lá que, não sei qual que é a cidade que ele estava, no texto de Isaías, lá que Deus falou para ele que, acho que em Israel tem 7.000 remanescentes, e o profeta falou assim, nossa, 7.000 é demais para mim, já não preciso tanto assim, sabe? E, poxa, se tiverem 300 remanescentes dentro do Discord, poxa, eu já vou ficar... botar as mãos. Como que você define? O que você vê quando tem um remanescente? Qual a característica ou perfil que você vê que você fala, esse cara é remanescente, esse cara tá no caminho... Dá pra ver que o cara tá no caminho da soberania, sabe? Tipo,
está tentando rodar o full node dele, ele está tentando fazer a custódia dele, ele está tentando... Aí, depois que ele faz isso, ele começa a ver privacidade, ele começa a ver, sabe, tipo, é assim que parece que o cara cai numa vertente e vai seguindo o caminho, parece que abre muitas outras, sabe, outros caminhos para ele seguir, sabe? E eu vejo que é o cara que está querendo ser soberano, sabe? Tipo, literalmente, o indivíduo que quer ser soberano, sabe? E não só às vezes o Bitcoin, tá? Às vezes o cara quer se armar, entendeu? O cara quer criar mecanismos de defesa, quer criar mecanismos de redundância. Então, o cara começa a fazer isso na vida pessoal dele, nada a ver com Bitcoin, assim, entendeu? Então, é bem interessante ver que é um perfil de bitcoinheiro, assim. Você acha que o remnant, o remanescente, necessariamente precisa ser ativo na luta contra o fiat, o legacy fiat, ou você acha que um cara que tá na dele só doing his own shit, ele pode ser considerado um remanescente? Cara, tem uma outra frase aqui que eu separei, que é a seguinte, ele separou do Morpheus, que responde exatamente essa pergunta, que é: a Matrix é um sistema, Neil. Esse sistema é o nosso inimigo. Mas quando você está dentro, você olha ao redor. O que você vê? Empresários, professores, advogados, carpinteiros, as próprias mentes das pessoas que estamos tentando salvar, mas até que o façamos, essas pessoas ainda fazem parte desse sistema, e isso torna os nossos inimigos. Você tem que entender que a maioria das pessoas não está preparada para ser desconectada. E muitos deles são acostumados, estão dependentes dos sistemas e lutarão para protegê-lo. Ou seja, por isso que ele fala que nem sempre você deve salvar todo mundo, entendeu? E as pessoas que se salvarem, é tipo assim, bota a máscara você primeiro, depois salva o outro, entendeu? Então, o que eu vejo é que, tipo, a gente não precisa salvar todo mundo, entendeu? E como é que a gente avisa para o outro que Bitcoin é importante? É falando, olha só, o halving, 21 milhões. Não, é o preço subindo, né? É aí que o preço é importante para mim, sabe? Que é o sinal que todo mundo entende, independente de língua, sabe? Vai de japonês até o cara sabe ver o número ali, está subindo, ele consegue entender aquilo ali. Então, eu acho que a melhor linguagem, o melhor discurso é esse. Se você quiser trabalhar na infraestrutura do Bitcoin, trabalhe, rode o seu node, né? Faça o seu voto e tal, tudo mais. Se você quiser explicar o ethos de ser um bitcoinheiro para alguém que você gosta bastante, tudo bem. Mas eu acho que o mais necessário para convencer os outros é holdar, BTC. Hold esse troço, tá ligado? Força, faz parte da força de subir o preço, sabe? Que eu acho que é a melhor forma de você criar mais remanescentes, sabe? Ou pelo menos despertar os olhos desses caras, sabe? Não sei se é por aí. Acho que o remanescente pode se criar ou você acha que a pessoa já nasce remanescente? Boa pergunta. Essa é filosófica. O cara pode entrar como massa no Bitcoin e depois virar remanescente? Ou não? Todo mundo que entra é um remanescente? A essa altura? Não, estamos na altura que ainda só entram não. remanescentes ou a massa começou a entrar? Não. Não, a maioria das pessoas entra com, tipo, a maioria é massa. Cego. Entra massa e vira, né? Com o tempo entende, né? Cai a ficha. Tipo, mas você acha que, então, tem gente que vira remanescente? Ou ela já era um remanescente lá atrás? Pode ser que era isso, estava dormente. É isso, né? Sim, dormente. Ela já é na sua vida remanescente para outras coisas, para o dinheiro ela nunca foi, nunca pensou, não está nem aí, e vira para o dinheiro também, né? Vira para esse assunto, né? Porque ela não compreendia ainda. Sim. Nós podemos olhar. Está conectada. Muita gente já está conectada na Matrix, que nem o Morpheus falou lá pro Neil, né? E mas tem que ter alguma coisinha, né? Alguma faísca aí. Porque, é assim, uma forma fácil de ver isso é olhar para quem nós conhecemos. Para quem, não é, hoje atingiu esse patamar, você olhar para essa pessoa lá atrás. Todas elas tinham já alguma coisinha. Todo mundo que nós temos falado, ou tinha uma visão económica mais do género austríaco, ou tinham ali uma costela mais de liberdade individual, libertária, ou proto-libertária, ou inconformista. Quase todos, se você for ver, tinham ali essa sementinha, né? Um cara que não tenha nada disso, também dá, mas é raro. Eu assim, de repente, nos exemplos próximos, não vejo. Né? Pelo menos o pessoal tem que ter alguma desconfiança, aquela desconfiança saudável dos coletivismos e tal. Acho que é uma base boa para germinar aí a sementinha do... não é? Desta visão.
do remanescente. E quem está na massa agora, né? Porque ele até fala no artigo dele que a massa se assemelha à inércia, né? E quem está na massa agora só está seguindo o default que o remanescente setou, entendeu? Sempre, né? Então, sempre. Sempre foi assim, porque sempre será. Ele fala, o remanescente está no primeiro plano, é o ponto focal, é a ponta de lança, né? Então, é a força que redireciona a inércia. Quem está na massa está sendo puxado por esses caras, por esses pontos de lança, entendeu? Então uma liderança natural, né? Então, o que a gente pelo que eu estou escutando de vocês, realmente não vale a pena tentar deixar o discurso mais acessível ou tentar deixar a conversa mais amigável para que a massa possa tentar entender, porque a massa é irrelevante, é isso. Não importa. O dumb down não vai ser beneficioso, ou seja, pelo menos não nessa etapa, né? Ou seja, ainda é muito cedo para o dumb down, eu acho. Tem o Leta, ele escreveu um artigo legal de personalidade dos bitcoinheiros brasileiros, baseado em um outro artigo aí, usando um negócio Myers-Briggs, um tipo de pesquisa que você faz, né? E ele te dá um perfil, né, um perfil individual, e ele encontra aí que muitas pessoas, né, ou seja, 72% das pessoas são introvertidas, 71% são pensadoras, que lidam com emoções de maneira mais racional do que emocional, e 71% intuitivas, significa que processam as informações do mundo, tecendo cenários, pensando em hipóteses abstratas, né? Que é o INT, que chama INT, INT, e aí tem INT J e INT P, ou seja, mas a maioria, né, das pessoas, ou seja, o que ele chama de bitcoinheiro maximalista, né, então nessas categorias, ou seja, compartilham, ou seja, os que se definiram bitcoinheiro maximalista e colocaram qual foi o resultado, né, que eles tiveram, tem esses traços aí de personalidade, né? E talvez seja isso que a gente está também, ou seja, o que caracterize, né, o Remnant. Né? Você acha que um dia vão usar essas características como que nem usam com racismo hoje em dia? Tipo, tal, porque o cara é branco, ele já recebeu esse background todo, toda essa herança cultural e tudo mais, então hoje ele tem mais controle sobre os meios de produção do que as outras pessoas, enfim, vou falar que os caras que têm esses traços de personalidade meio autistas já tinham uma vantagem competitiva melhor para conseguir Bitcoin, e por isso eles vão ter que pagar um imposto maior. Tipo aqueles impostos que querem colocar sobre homens solteiros. Né? Para de dar ideia, Racho, pelo amor de Deus. Vamos chamar de psicopata, cara, e colocar no manicômio. Tá vendo? Tá? É o terceiro trato lá que o Leto falou, abstração e tudo mais, você tem que pensar nessas possibilidades, porra. Hipóteses abstratas, é isso aí. Mas olha só que frase legal também do Matrix que tem na pé da conclusão, que ele fala assim, ó, deixe-me dizer por que você está aqui. Você está aqui porque sabe algo que você sabe e não pode explicar, mas você sente isso. Você sentiu isso durante toda a sua vida, o que é de errado com o mundo, que há algo de errado com o mundo. Você não sabe o que é, mas está lá, como uma lasca de sua mente, o deixando louco. E esse sentimento que trouxe você para mim. Cara, todo mundo aqui sentiu exatamente o que o Morris falou nessa frase. Todo mundo viu que tinha alguma coisa errada. Todo mundo começou a perceber que tinha alguma coisa errada. E a gente foi procurar e achou o Bitcoin, né? Todo mundo achou o Bitcoin, então. Tipo, eu acho que os remanescentes vão ser esses caras que estão sentindo alguma coisa estranha, o terreno tá estranho, não tô sabendo explicar por quê. E aí, quando ele vai entender o porquê, ele chega no Bitcoin. Todo mundo chegou assim, sabe? Foi uma cola para todo mundo, sabe? O remanescente, acho que por característica, é alguém que é curioso, né? Que não aceita dogmas, que questiona, né? Que ele tenta experimentar, ele dá aquele passo ali no escuro para tentar descobrir, entender um pouco mais, pelo menos por curiosidade, né? E depois ele vai fazer uma avaliação racional para ver se aquilo faz sentido ou não. Mas o remanescente, o cara que adota antes, né, o early adopter, ele é curioso, por natureza, né? Ele questiona, ele acha que dá para ser diferente, ele não se conforma com a mediocridade, né?
Mas, ao mesmo tempo, ele é o Bitcoin, ele não é o cara das criptos, né? Os caras das criptos são os caras da massa, né? Que querem falar para as massas. O Bitcoin, ele não tá a fim de falar para a massa. Porque se ele quiser, se vocês quisessem, vocês falariam de qualquer tokenzinho para ganhar view, sabe? Coisa mais fácil. We are not the same. We're not the same. Esses caras, eles querem falar para as massas, eles querem vender para as massas o próximo curso, o próximo Discordzinho deles pagos, enfim. Eles vão querer vender isso para você, o próximo Pump and Dump. Vem aqui comigo que eu sei o que é melhor para você, eu sei quais são os melhores, os alfas. Tem uns buzzwords que os caras usam assim para enganar você, sabe? Para fugir você e te jogar ruído, sabe? E o Bitcoin, o remanescente não faz isso. O criador de conteúdo, né, cripto, ele é mais... eu acho que ele também tem um traço de personalidade, tipo, não remnant, mas por um lado, ele é capaz, né, ele usa... famoso ser humano adaptável, ele usa né? O cara que isso, se adapta e tenta tirar o melhor possível de cada empreendimento. Mas ele usa para extrair riqueza do outro. A gente é uma diferença de moral, né? Ética, exato, do que de personalidade. Pode ser que o cara seja, na personalidade, ele seja muito parecido com a gente. Do ponto de vista, tipo, ele é analítico, ele é crítico, muitos são. Mas estão pensando em como eu vou enganar o que não é, como eu vou pegar os outros... Como eu vou ganhar o máximo possível. Como eu vou ganhar o máximo, como eu vou extrair o máximo do gado, né, dos meus seguidores. Então é tipo, é mais sociopata talvez, é mais, ou seja, tem outros, tem as nossas... Você acha que às vezes eles não acreditam no que eles estão vendendo? Você acha que eles sempre estão... realmente tentando passar a perna? Eu acho que falta a parte ética. O cara passa por cima da ética. Sim. Os de sucesso, com certeza, porque ele está comprando antes e vendendo, dumpando nos seguidores. Senão, Mas é engraçado que no Discord acontece muito, por exemplo, vem uma pessoa e ela normalmente conta o relato de que ela se afastou desse mundo de criptomoedas justamente por causa desses crypto-scammers, entendeu? E depois que ela caiu no Bitcoinheiros, alguma coisa, tipo, mais, tipo, esses caras estão falando coisa com coisa, sabe? Não só vamos ficar rico e tudo mais, né? Então, tipo, é muito comum as pessoas entrarem por esse meio shitcoinheiro, se afastarem do negócio, e aí quando se afastarem e for uma segunda busca, cair em vocês, ou, entendeu? Cair em conteúdo maximalista, e o cara fala, peraí, tem um conteúdo foda por trás que tem conhecimento aqui, não é só pump and dump, sabe? Mas também tem muito que cai e não volta nunca mais, porque ele caiu porque ele não estava preparado para isso de nenhuma maneira, entendeu? Não, ele estava só querendo lucro rápido, ou ele estava pensando, olha que bonito isso aqui, vai florescer, eles vão comprar flores para não sei o quê, vai crescer arco-íris agora na África, se eu comprar esse token, né? Tipo, o cara é trouxa, simplesmente cai e não, né? Cai, perde, cai fora, e não volta, só vai voltar lá no final, lá, vai ver os bitcoinheiros, vai achar que a gente é que nem o outro cara, vai achar que Bitcoin é que nem aquilo que venderam para ele lá do unicórnio. Pedir para a gente pagar mais imposto. Eu tenho uma pergunta, vocês acham que isso vai acontecer para sempre? A gente sempre vai ter que ficar batendo na tecla, sabe? Não compre, não cai no canto das sereias, não vá sair. Acho que isso uma hora... Aí que tá, a gente não tem, né? Segundo aqui, pelo menos os VETs, que a gente tem que give zero fucks about it. Tipo, segundo aquilo, né? Não se importar com isso, simplesmente build, né? Construir o que a gente pensa que tem que ser. Passa a mensagem. Mas eu não acho que é zero fucks, sabe? Tipo, eu não acho que é tipo, não ligar para isso. Eu acho que é se manter fiel à verdade, né? E se te perguntarem, se te intrigarem, você vai falar a verdade, você não vai, não vai ser cooptado, sabe? Tipo, acho que não é ficar quieto, sabe? Eu acho que, quando eles falarem besteira, a gente não precisa ativamente ficar combatendo esse tipo de coisa. Você não pode se furtar a falar se alguém te provocar. Se você está na conferência do Bitcoin e tem uma barraquinha de shitcoin, você tem que virar ela, né? Que nem Jesus não... Você tem que, tipo, destruir ela. Exatamente. Não, sem agressão, mas... Não, sem agressão. Bom, você deveria repudiar esse token, com certeza. Mais fácil tirar uma foto, ridicularizar eles no Twitter e causar um estrago, exato. Né? estrago, como é que eu falei? Como é que fala? Figurativamente. Exato.
E influenciador que começa como cripto e depois se converte ou se diz convertido a bitcoinheiro. Existe isso? Isso vai ser o padrão, Existe. né? Isso é ok. Eu acho Se que o vai ser cara o padrão. publicamente assumir que ele estava errado, ok. Não desfaz o crime, né? Mas Assim, eu acho que se frente, se tá reconhecer o erro, falar assim, olha, gente, isso estava errado mesmo, estava errado, cumprir esse custo social, né? Porque é um custo social, você dizer para a galera que você influenciou, falar assim, gente, estava errado, desculpa. Sim, eu sou passivo de estar errado e eu estava mesmo. Tudo que eu falei que era besteira sobre só ver o meu conteúdo do bitcoinheiro, sabe? Até apaguei o resto para não ficar perpetuando isso daí. Eu acho que isso vai acontecer muito, sabe? Acho que, na verdade, é a tendência, né? Não sei. Porque a muito tendência do resto tudo feio ir para zero. quem não fizer isso, né? Ou quem demorar muito tempo para fazer isso, vai ficar muito feio. O custo social vai Pensa na aumentar, reputação né? a longo prazo, amigo. Você sabe de quem a gente está falando. Você sabe que a gente está falando de você. A balança do custo social Pensa está na pendendo. reputação, amigo. Mas com o tempo, né, vai dizer, vai. A gente estava falando. É quase como esses canais de cripto são como a rosa, né? Quando você planta vinho, você coloca uma rosa no canto para quando a rosa ficar doente, você, né, se proteger, sabe que você tem que se proteger. Então é tipo, geralmente esse pessoal, né, vai ser o primeiro a ser atacado, vai ser o primeiro a ser violado, vai ser o primeiro a ser que vai sofrer realmente os primeiros problemas, né, quando vierem, seja dos seguidores, seja do Estado, das autoridades relacionadas com e mesmo na Seja sua dos amigos consciência, que não mas vai ter. não, mas cara, o cara não vai conseguir depois de um tempo ou de uma quantidade de gente que perder muito, né, ou for defraudada com isso, o cara não consegue andar sem olhar para trás, sabe? O cara vai perder muitos anos de vida e muita qualidade de vida que ele acha que ele está ganhando agora, né? Lucro fiat, que aliás pode derreter a qualquer momento, né? Todo lucro fiat que ele está fazendo aí em shitcoin ou fiat pode derreter, né? Eventualmente vai derreter. Então, ele vai ficar sem dinheiro e com a reputação queimada, né, olhando para trás, não vai ficar nada. Enfim. Vai ser pior ainda que eles vão depender dos remanescentes, né? Esse aqui é o pior, entendeu? É como se fosse um elástico, eles estão puxando elástico. Quando eles soltarem, o elástico vai voltar na cara deles, entendeu? Vai ser uma dor horrível. Então, puxe menos o elástico, cara. E eles acham que a gente esquece. puxando. Eles acham que a gente esquece, além de tudo. A gente não esquece nada. A gente não apenas lembra, como a gente documenta tudo. Ele encerra o texto dizendo que não é porque ele não se importa com as massas, isso pode soar um pouco arrogante, né? Não é porque ele não adapta o discurso dele, não é porque ele não nivela por baixo para facilitar o acesso à maioria das pessoas, à massa, que isso signifique que ele não se importa em tornar o mundo um lugar melhor, muito pelo contrário, né? A questão é que ele, como remanescente, os remanescentes têm clareza de onde eles estão indo, têm clareza do objetivo, tem clareza do que é necessário ser construído e focam nisso, né? E quem tiver afim, quem quiser, quem tiver com energia e tiver com vontade, pode vir, será muito bem-vindo, mas quem não está afim ou não está preparado, ou é preguiçoso, ou não é curioso, ou tem medo, ou tem uma posição mais passiva perante a vida, fica para trás. Vai ser beneficiado de um mundo melhor que vai ser construído, mas o ritmo não vai ser diminuído para que todo mundo possa chegar junto lá na frente. Ainda conclui falando que quando a massa chegar no Bitcoin, provavelmente os bitcoinheiros vão estar fazendo torcida delas, vão estar construindo teletransporte cósmico, já vão estar anos-luz da galera que chegou no Bitcoin. Eles vão estar continuando essa evolução do indivíduo, né? Por consequência da humanidade, né? Porque essa galera é a ponta de lança, né? É a galera que vai apontar para onde que a gente vai, né? Se você é a massa, você só está na pílula azul, você está só seguindo essa galera, né? Então acorda, cara.
Se você é um remanescente... Porque ou você está fazendo algo porque você acredita nisso, ou você está seguindo alguém, né? É isso. First isso. principles. First principles, né? Ou a pessoa se move por first principles, e tem princípios e tem ética, e é driven, eu não sei falar. Ou ela fatalmente vai estar seguindo a ideia de outra pessoa. E aqui não tem mundinho de propaganda, não. É hard work mesmo. Você vai ter que ir atrás da informação por você mesmo. Vai ter que fazer sua própria pesquisa, entendeu? Não vai ter ninguém pegando pãozinho e falando isso aqui é um bom asset para você comprar, veja bem e tal. Irmão, provavelmente você nunca vai ouvir falar isso de bitcoinheiro nenhum, entendeu? Então, faça sua própria pesquisa, vai atrás do conhecimento. Não é fácil mesmo, é isso mesmo, você vai tomar muito na cara, e você vai ver que você está se comportando como massa em muitas das esferas da sua vida, você ainda vai estar isso, sabe? Todo mundo aqui tá, sabe? Ninguém tá soberano em tudo até agora, sabe? Então, é uma coisa que você vai se moldando até virar esse soberano em tudo, assim, é muito legal, assim. E legal quando depois você começa a entender isso, você vai intuitivamente tentando ser melhor cada dia, sabe? Tentando um pouquinho, e realmente você para de olhar para a massa, você para de olhar para esse comportamento de massa e você foca no que interessa, sabe? É por isso que o Svetsky, nesse ponto, ele foi muito preciso, assim, tipo... o Bitcoin, ele provoca uma adoção seletiva mesmo, sabe? Dá para ver no Discord, dá para ver, sabe? Dá para ver entre os canais... A gente chama de teste de QI, né? Esse teste de QI é perfeito, sabe? Ele vai pegar uma elite intelectual que vai entender antes do resto e, por consequência, vai dominar esse default, assim. Então, esse artigo é realmente maravilhoso. E deixando claro... Falei. Teve um comentário no canal, recentemente, alguém falou, não, o canal de vocês é do caralho, adoro, não sei o quê, mas o Discord é muito tóxico. Né? Não, mas enfim, é um cara que ainda tá no meio, assim, que não, sei lá, pode ser também que ele teve uma mal experiência, né? Teve uma experiência ruim específica, o caramba, mas pode ser também, né? Que a gente pensa que a gente não, mas a gente sim tenta, né? Também ajuda, né? A gente tá aqui comunicando, a gente sabe que vai ter pessoas que estão chegando agora, que a gente tenta ajudar, né? Caramba, a gente não é tão tóxico. Discord, às vezes. Mas é verdade, a gente não é tão tóxico quanto o Discord. Não é, exato. A gente tenta ser o mais. Mas lá a gente menos tóxico possível. Mas no Discord ninguém, né? Ninguém tá pensando que, né? Tá falando com. Eu nem entro. Tá falando entre bitcoinheiros, né? Enfim. Não, perfeito. Eu justamente ia comentar disso. Não é porque alguém está escutando e fala, não, mas é muito difícil, ou ninguém ajuda, e ficar com ressentimento. Não é bem isso. A questão é, o discurso não vai ser moldado para agradar uma maioria. Mas tem muita gente com disposição, com vontade e com boas intenções para ajudar. Aqui mesmo no canal, o Dov já respondeu 1 milhão de perguntas, a gente responde nas lives também. Se você entrar no Discord, sempre vai ter alguém disponível ali para te ajudar. E ser tóxico, como essa pessoa comentou, você tem que entender que a pessoa que fala na tua cara, que é direta, que não floreia o discurso, que faz o papo reto, esse é o teu verdadeiro amigo. Aquela pessoa que quer o melhor de você é aquela que fala a verdade, que não tenta moldar para você se sentir melhor, que exige o melhor de você, exige o melhor que você tem, e acredita no teu potencial para ser alguém melhor, e não te trata como um medíocre e conversa com você como se você fosse alguém, enfim, inferior, um retardado que não pode escutar uma verdade. Então, se essa pessoa está sendo tóxica e está te incomodando, talvez você deva se preocupar menos com o seu ego ou como te tratam, e entender que talvez essa pessoa está exigindo o que tem, e ela acredita no teu potencial, né? Pelo contrário, ela está te valorizando como indivíduo, como ser humano. Uma observação é que os membros exemplares dos administradores do Discord foram escolhidos justamente por essa característica, né? Uma característica de que esse cara vai falar, se eu te fizer alguma besteira, ele vai falar para mim. Ele vai ser meu contrapeso, a minha balança, entendeu?
Porque eu quero gente em volta de mim que possa criticar e falar assim, não, você tem que tomar, ou não tomou esse rumo errado e tal. Eu acredito que o amigo de verdade é aquele cara que tem coragem de te criticar quando você tá fazendo uma besteira, entendeu? Então, se você ficar olhando só pro carinha que quer falar que você vai ficar rico, facinho, não sei o quê, e olha só, é tudo mundo dos unicórnios saltitantes, então toma cuidado, que esse cara pode estar querendo pegar tua saltochinha e você nem sabe.